Bem-vindas, bem-vindos ao nosso Satsang, reiniciando após essa pausa, né, de alguns dias, de 2 semanas. A gente está reiniciando com esse tema, a porta do inferno e a porta do paraíso, né, que é um tema que dá para a gente explorar bastante, de várias formas, né, várias abordagens. E aí, na verdade, a gente vai ver o que vai acontecer quando for surgindo espontaneamente, a partir desse tema, a, as propostas de investigação, ok? Ah, então, eu queria iniciar dizendo o que é o inferno e o que é o paraíso, né? O céu e o paraíso, né? São realidades, ok? Não é necessariamente um lugar, não são lugares, necessariamente lugares, mas são experiências, né? Realidades. E essas realidades, como a experiência que a gente tem desta realidade que acontece, que vem acontecendo, ela surge espontaneamente. A gente não tem como rastrear uma causa, né, determinada. Ela vem do imponderável, né? Ela simplesmente acontece. Todos os dias ela vem acontecendo, né? A realidade vem acontecendo. E essa classificação inferno e paraíso, essa qualificação, ela surge também tentando expressar um estado de sofrimento extremo, né, que a gente se refere a inferno, né, ou um estado de beatitude, de bem-aventurança, né, e aonde a gente pode denominar sofrimento, no caso do inferno, sofrimento extremo, no outro oposto, hoje a gente está falando de opostos, o paraíso, a gente pode denominar com uma, uma designação que é paz, tá? Então, esse resumo, sofrimento extremo, e aí a gente vem felicidade, alegria, prazer, bem-aventurança, tudo isso se resume em paz, né? Até inspirado em Nisargadatta, né? Quando ele realmente tem consciência da sua verdadeira natureza, ele resume isso em paz e insondável silêncio. Então vamos trazer isso para a gente, que seria o que quer dizer esse paraíso, né? Esse céu, um estado, né? Um estado de espírito. E aí eu queria que cada um de vocês retornasse a, a esse início que o Nisargadatta também nos inspira e traz esse apontamento, né? Anterior a tudo. Eu sou anterior a tudo. Você é anterior a tudo. Anterior a todos os fenômenos, a toda manifestação, né? A Cristo, né? Traz também com poder
uma autoridade suprema, né? Eu sou antes de Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então eu queria que vocês capturassem esse apontamento, né, que o Nisargadatta está trazendo, Cristo está trazendo. Eu, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de qualquer manifestação, eu estou aqui. Antes do inferno, eu sou. Antes do paraíso, eu sou. Antes da própria realidade, eu sou. E mesmo é uma forma de se expressar, porque antes do eu sou. Antes da ideia de ser, eu sou. Né? Antes do significado, da tentativa de explicação de que algo é, eu sou. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer experiência, eu sou. Sem eu e sem uma explicação do que é o ser, né? Uma explicação de ser. Antes de qualquer explicação relativa a ser e a eu sou. Então, nós estamos apontando para o absoluto. E também é uma palavra tentando expressar o que não se pode dizer. Né? Então, esse local, que é um não local, que é antes de tudo, é paz e silêncio. Paz, silêncio. Quando surge a noção do sofrimento? Quando surge a ideia de alteridade, né? A ideia do outro. Então, o outro proporciona alguma coisa para mim. Quando o outro proporciona alguma coisa para mim, o eu e o outro surgem simultaneamente. Antes do eu existir, não há o outro. A partir do momento que o eu existe, o outro existe. A partir do momento em que o outro existe, que eu existo, o inferno existe e o paraíso existe. Antes, não. E não faz nenhuma falta nenhum deles. Mas o fato é de que quando a realidade surge, os contornos da realidade surgem, produzindo eu e outro. E que se confundem, porque são dois fenômenos misturados. São dois fenômenos construídos simultaneamente. São dois fenômenos interdependentes. Um está ancorado no outro. Não há eu sem outro. Não há outro sem eu. E nós costumamos tomar pelo outro uma pessoa. E nós costumamos tomar pelo eu uma pessoa. E você diz, eu sou uma pessoa. O outro é uma pessoa. E o que vem a ser uma pessoa? Uma manifestação
ocorrendo num determinado período de tempo, com os contornos culturais, de expressão linguística, de expressão de virtudes e defeitos, ou seja, um pacote, um mosaico que dificilmente conseguimos distinguir entre esse eu e o outro. Duas construções interligadas. O outro pode ser a própria realidade. O outro pode ser um cenário, um lugar, uma cidade. O outro pode ser o mundo. Então, Cristo também diz: Eu não sou deste mundo. Na mesma ocasião em que ele diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. E ele antes diz: Eu não sou deste mundo. Que mundo é esse? O mundo de eu e outro. Quando surge a realidade, o outro surge e o eu surge quando a realidade se torna um espelho. O espelho que divide eu e outro. O espelho que divide os corpos. O espelho que constitui pessoas. O que são pessoas? Pessoas são corpos. Pessoas são mais do que corpos. Pessoas são corpos que se movimentam. São corpos que falam. São corpos que interagem com o seu corpo. São corpos que se comunicam através da mesma língua, que se reconhecem no comportamento, que se odeiam e se amam. Em que nível acontece isso? Em que nível os corpos se odeiam e se amam? No nível da mente, no nível das construções emocionais e mentais, no tecido dos relacionamentos, que surgem como plantas num jardim, se entrelaçando, como trepadeiras e ervas daninhas, como flores, como cactos, se interpenetrando tanto nas copas das florestas como nas raízes no ventre da terra. Um entrelaçamento da vida querendo ser vida, espelhando vida. E acontecendo e se manifestando como imaginação, como ideia, como sofrimento, como inferno e como paraíso. Como nós nos encontramos nesse labirinto? Como nós podemos caminhar em paz, atravessando essas portas? Então aí a gente vai também olhar para Sartre. O inferno são os outros, né? Em uma peça entre quatro paredes, ele afirma, né, um dos personagens, o inferno são os outros.
O inferno é o nosso espelho, é o nosso espelhamento. O inferno é ver no outro o que eu sou. O inferno é o outro revelar os meus segredos em mim. O outro revelar aquilo que eu me envergonho em mim. Eu olho para o outro, não me reconheço, mas inconsciente eu sei que o outro me vê e me desnuda, e que o outro me julga, e por isso eu tenho uma preocupação em saber o que o outro pensa de mim. Se o outro me condena ou se o outro me ama. Por isso o outro fica tão importante diante do eu. O inferno são os outros, mas eles podem ser o paraíso? O outro é Buda, o outro é Cristo, o outro é aquele que a gente pode se refugiar junto a ele, o outro é o acolhimento, ou o outro é o juiz, o outro é a autoridade, o outro é quem é capaz de me punir, de me ofender, de me lesionar, de me prejudicar, de me atingir. Hum? E é aí que nasce a necessidade das defesas. Então, eu levanto as minhas muralhas por causa do outro. Todos os castelos do mundo foram construídos com muralhas por causa do outro. Todas as divisões são feitas por causa do outro. A muralha da China foi erguida por causa do outro. A história humana e os seus medos estão carregados ao longo do tempo pelo sofrimento causado pelo outro. E quem não é o outro se não é o mesmo? Então, eis a porta do inferno. Ao atravessá-la, eu tenho que abandonar tanto eu quanto o outro. E aí o próprio inferno vai, nesse momento, me atravessar, para que o paraíso seja possível. Para que surja a porta do paraíso, o inferno deve ser atravessado. Para que nós nos reconheçamos no outro e para que nós perdoemos a nós mesmos e que possamos abandonar os nossos espólios, aquilo que nós carregamos como tesouros, aquilo que é muito precioso, que é este eu que vive esta vida. Mas que não está desvinculado da multidão, das suas faces, que a todo momento emergem como uma multidão de outros, estabelecendo relações a todo momento
com essa realidade. Isso, então, primeiramente, é necessário constatar a dinâmica do ser. Assim somos, ora atacando, ora defendendo, ora cultivando medo, ora cultivando culpa, ora cultivando alegria, coragem, na vasta manifestação das máscaras que surgem e desaparecem a todo instante, que se confundem a todo instante. E aí, a última pergunta: quem somos nós? E para assim fazer um desfecho, né? Como essa questão da liberdade é intrínseca, ela pertence a uma conquista interna. Vou contar uma historinha. Essa historinha diz o seguinte, que um certo dia, Buda estava caminhando em um campo. De repente, ele começou a ver que as coisas começaram a ficar escuras, tenebrosas. Ele começou a ver um fogo aqui, uma fogueira ali. Aí ele entendeu que ele estava no inferno. Então ele viu lá os demônios. E naquele momento, ele expressou o que ele tinha dentro dele. Ele falou: Nossa, eu estou no inferno, vou meditar. Aí sentou, começou a meditar. E os demônios começaram a achar curioso aquilo, né? Aí começaram a rodear Buda, vendo aquela forma que ele estava. Aí começaram a copiar o Buda, sentaram em torno do Buda e meditaram. E aí essa história é traduzida, né? Como Buda foi ao inferno e os demônios ao nirvana. Buda foi ao inferno e os demônios ao paraíso. O paraíso é Buda. Onde ele for, haverá nirvana. Então, os demônios atingiram nirvana na presença de Buda. Então, não há propriamente inferno nem paraíso, né? Essa alternância é a alternância das nossas emoções. Ora, alegria, ora, tristeza, ora, satisfação, ora, insatisfação, né? E quanto mais nós vamos vendo isso de uma maneira mais direta, mais livres e mais próximos do paraíso nós ficamos. Menos inferno, mais nirvana. Menos confusão, mais silêncio. Menos sofrimento, mais paz. E aí eu convido vocês para a gente junto começar a lembrar da experiência primeira do outro. Nossos pais, aqueles que começavam a passar as primeiras impressões sobre comportamento, língua, atividades, os formadores da pessoa, que também herdeiros de uma cultura, estão ali transmitindo a
própria cultura, os costumes, de geração em geração, com as suas próprias adaptações, suas próprias novas convicções, suas formas de lidar também. Somos herdeiros disso. Manifestamos a condição humana, que está viajando no tempo através de todo esse conhecimento, essa tecnologia que se desenvolve, a medicina, os comportamentos, as concepções de mundo, os sofrimentos nas suas diversas modulações através dos tempos, né? É isso que nós estamos retratando também, como eu e como outros, como humanidade. Então, quando nós olhamos aqui, queria jogar uma última questão para a gente, para os nossos pais, quem nós estamos vendo? O outro. E quem é esse outro? É um, uma confusão de diversas nuances humanas, diversas emoções humanas que herdamos e manifestamos também. Por isso, quando nós estamos no mundo caminhando e produzindo, se relacionando, nós estamos perdidos do eu e do outro. Mesmo nos encontrando no eu e no outro, estamos perdidos no eu e no outro. É contraditório como o Zen, né? Porque eu olho para o outro e ali está muito do eu e muito do que eu quero que seja, muito da minha vontade. É algo como se fosse uma mistura do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, né? Que também eram em si misturas. E, e agora, quem eu quero encontrar? Quem eu vejo no outro? O que eu espero do outro? O meu amigo, aquele que eu sou, que eu tenho uma amizade verdadeira, quem é esse meu amigo? O que eu estou vendo nele? O que eu estou imaginando nele? O que eu estou projetando nesse meu amigo, ou nessa minha amiga, ou nessa minha companheira, nessa minha esposa, nesse meu namorado, namorada? Quem são essas, esses mosaicos ondulantes? O que surge ali, né? Então, como a gente está muito ainda nessa mistura, eu estou querendo jogar para vocês, né? Nós esperamos, temos expectativas em relação a essas pessoas, da mesma forma que tínhamos quando nós nos buscávamos segurança em nossos pais, explicação para o que é o inexplicável, entendimento para aquilo que não se consegue conceber em um mundo totalmente misterioso. E de repente o mundo foi se tornando conhecido. E aí uma tela de conhecimento se apresentou. E hoje nós achamos que entendemos o que estamos vendo, que sabemos o que está acontecendo. Achamos que conhecemos essa realidade que surge. Mas nós estamos vendo por nossos olhos ou pelos olhos do outro? O que é original em nós? O que não estamos emprestando do outro? É possível que tenhamos a paz desejada ou o inferno rejeitado, mas que vontade está
atuando? É a minha própria vontade ou é esse turbilhão de vontades que se manifesta em mim como outro? Quem sou eu, senão o outro? Não é possível transcender toda essa multidão e viver a minha própria vida e não a vida do outro? Perguntas? Maurício, Eli? para a gente viver essa realidade aqui, a vida aqui, o mundo, né? Uhum. Sempre vai existir o outro, né? Uhum. Então, sempre a gente vai estar diante do inferno, dessa visão de separatividade que seria o inferno, como você escreveu. Vamos explorar o inferno, né? A primeira coisa que a gente sente em relação ao inferno é medo, né? Então, essa emoção que desperta é medo. E quando você está vivendo um inferno, o medo continua, porque você tem agora medo de que não acabe aquele sofrimento, mas ele é agravado pela imediaticidade daquilo que gera o sofrimento, né? Então, por exemplo, uma discussão. Eu tenho medo de entrar numa discussão, numa briga, e de repente eu me vejo dentro dessa briga. Isso aumenta a intensidade das emoções, né? Uhum. Isso desperta na gente, Lili, um medo que a gente tem de existir. Na verdade, a gente está driblando as coisas, tentando equilibrar, né? Então, a existência vista como algo também não propriamente meu, não propriamente que fazendo parte de um eu, né? A gente está desnudando isso. Ah, todo olhar é para fora, todo som vem de fora. Então, esse local, o fora, não é o seu local. A gente vai fazendo adaptações, né? Por exemplo, você vai a sua casa, a sua rotina vai se tornando um lugar íntimo, vai criando intimidade. Aquilo vai te trazendo uma sensação de conforto, né? A gente tem que fazer essa adaptação para não enlouquecer, né? A gente tem que fazer. Só que cada limite que você atravessa, por exemplo, você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, é conhecido, mas já é uma mudança tênue, mas é. Se você vai para um lugar que você nunca foi, já é algo mais complexo, né? E aí, e assim vai, né? Isso vai desnudando a nossa relação com o mundo, com as pessoas.
É uma relação de desconforto. Não é uma relação de intimidade. Vamos colocar essa palavra, né? Na intimidade, você fica à vontade. Então, quanto mais íntimo, mais você o sentimento de autopertencimento, né? Dentro desse sentimento de intimidade, de autopertencimento, é possível haver a paz. Você pode ficar em paz. Quando isso é quebrado pela projeção no mundo, projeção no mundo, a obrigação de conhecer as pessoas, de lidar com as pessoas, de lidar com os problemas, de lidar com as situações, né? Isso é assim muito opressor, né? Muito desconfortável. Por isso que naquele texto eu chamei a porta do inferno é estreita, porque ela começa a te comprimir. A sensação de estar no mundo de uma forma desconfortável é a compressão. Você começa a ficar achatada, há assim um estrangulamento, né? Então, é uma tentativa de autoproteção. É como uma tartaruga entrando num casco. Eu tenho que me comprimir para caber no casco, para me sentir protegido, né? E isso passa a ser uma obrigação, essa autoproteção, né? E a gente pode imaginar agora como eu vou lidar numa situação em que eu esteja obrigado a permanecer no inferno. Como que vai ser isso, né? A gente está sendo levado a um limite, né? Agora me vem, por exemplo, o campo de concentração, o Holocausto. Você está ali e as suas defesas começam a ser extirpadas. Para onde você vai, né? Como é que você vai lidar com essa situação, né? Então aí o apontamento, né? Já que o inferno se apresenta, o apontamento é aquele que o Buda trouxe, né? Já que eu estou no inferno, eu vou fazer uma meditação. Eu vou para dentro. Onde é o paraíso? É dentro. Onde é o nirvana? É dentro. Onde eu sou antes, antes de tudo. Então eu não estou misturado com o mundo, né? Onde é possível ser antes de tudo. Porque a partir do momento em que tudo é e eu sou com tudo, eu estou exposto, eu estou projetado. É uma ideia projetada de um eu, é uma ideia projetada de um outro, é uma ideia projetada de um mundo, de uma realidade. E que essa realidade, se você for procurar, a forma concreta dela, você não encontra. Ela sempre está escapando. Então, ela, no fundo, na sua estrutura, ela é sempre uma realidade imaginada. Ela não é real, né? Ela é como Cristo diz, né? A areia que vai se modificando com o vento, com a ação do vento, com a ação da chuva, com a ação da enchente, com a ação das águas. É isso que vai se transformando a todo momento, isso que muda a todo momento, né? E esse anterior a tudo, esse antes de tudo, a gente vai. Então, Buda deu aí uma pista muito valiosa, né? Quando eu me vi no inferno, para onde que eu fui?
para aquilo que é real. O que que é real? É aquilo que é anterior a todas as manifestações. O inferno é mais uma manifestação. E se eu tenho essa visão e essa experiência, eu desmonto o inferno. Porque quando os demônios foram ao nirvana, só há nirvana. Não existe um demônio que Maurício, chegue ao nirvana. O demônio é mais uma manifestação. Maurício, então esse desconforto, né? Esse o outro e essa necessidade da gente se conectar com a gente mesmo quando a gente está no inferno, vou dizer assim, né? Porque quando a gente se conecta com a gente mesmo, não existe mais o julgamento do outro, a não aceitação, seria isso, será? Eu desmonto o outro, né? Mas o lance é a não aceitação? É a gente não se sentir aceito? O lance é você enxergar por que você está precisando daquela aceitação. Quem está precisando da aceitação, né? Por exemplo, é um momento que você se identifica com a criança que necessita da proteção do pai e da mãe, né? Porque não existe ser humano que nasceu independente. Mas se você atravessa a fase da dependência e se torna independente, é preciso reconhecer a nova fase da independência. E aí eu acho que essa marca é tão forte na gente, no ser humano, que a gente arrasta essa sensação de dependência a vida inteira. E a gente começa a projetar nos outros. Quem ficou no lugar do meu pai e da minha mãe para me proteger? A minha professora, o meu amigo, a minha amiga, a minha turma, a minha profissão, a minha cidade, a minha classe, o meu status social, a minha classe social, a minha conta bancária. Quem ficou aqui para me proteger? Né? E aí, se você fizer essa análise, você vai chegar num ponto de dizer quem acha que tem que ser protegido, quem quer proteção, aquele que sente que é dependente de, de alguma força maior que ele, de alguma força que possa sobrepujar qualquer ameaça que aconteça. Porque eu me coloco numa posição de incapaz de me autoproteger. No momento que eu entendo que eu sou capaz de me autoproteger, eu quebro a necessidade do vínculo de dependência nesse sentido. A dependência do outro que tem um viés de vida ou morte sobre mim. Porque naquele momento era assim. No momento em que a gente tem uma dependência total dos pais ou daqueles que são responsáveis por nós, naquele momento é tão forte que a gente entende. Se essa pessoa não me protege, eu morro. Então eu preciso, isso é uma questão de vida ou morte. E aí isso vai como algo deformado, né? Algo viciado ao longo da vida se desenvolvendo. E eu vou identificando personagens que substituíram esses que me protegiam, mas eu levo a questão de vida ou morte junto. Isso é tão importante que isso aqui é uma questão de vida ou morte para mim. Se ele não me fizer isso, ou se ela não me fizer isso, eu vou estar numa situação de um perigo gravíssimo. Eu tenho um risco de morrer. Né? Essa que é a obsessão, né? A neurose ali presente. Né? Agora, a partir do momento que eu me reconheço como autossuficiente,
eu quebro esse vínculo. E como que eu vou me reconhecer como autossuficiente? Antes da imaginação infantil, né, gerada pelos medos infantis, os medos mais enraizados, antes, eu vejo que isso hoje não faz sentido, que eu posso me autoproteger. E aí eu vou encarando os medos. Se isso acontecer, ok, eu estou aqui. Se isso acontecer, ok, eu estou aqui. Não é outra pessoa está aqui, eu estou aqui. E eu sou anterior a tudo, a todas essas manifestações. Então, dentro dessa anterioridade, a alteridade não tem esse poder sobre mim. E aí eu coloco a alteridade, né, o outro, como a própria existência concebida como nós a concebemos, dentro de uma realidade cultural, emocional, psíquica, relacional, né? Tudo isso aí não sou eu. Eu posso me relacionar com isso, mas de uma forma adulta. Como Paulo disse, né? Eu sempre gosto de falar essa frase. Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora que cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Não mais, não faz mais sentido eu ter esse tipo de medo. Carregar essa marca, apesar de ter sido uma marca forte, hoje as causas delas não subsistem. Qual era a causa dessa marca? Eu não sabia falar, meu corpo era totalmente desprotegido. Você que mexe com os nenéns aí, você tira os nenéns da barriga, né, das mães. Os nenéns são totalmente desprotegidos, né? Em algum momento eles sacam isso. Em algum momento eles, né, eu tenho que recorrer a alguém, alguém tem que, eu sou dependente. Então a grande opressão da nossa vida é a gente concluir que é dependente. E, e se livrar disso é muito difícil, porque isso é reafirmado a todo momento e há interesses que isso continue dessa forma. Qual o interesse? Interesse da sociedade. Alguém tem que se sentir reprimido, oprimido, para que se submeta. Agora passou a ser um discurso político, né? Mas porque tá abrangendo tudo, né? Então, eu preciso, a sociedade, a civilização precisa de aqueles que determinam e aqueles que submetem. Entre aspas, porque esse é o modelo. Mas esse não é o modelo ideal, porque nós estamos reconhecendo isso aqui. Porque isso oprime, e isso aprisiona não só os que são submissos, mas aqueles que submetem. Essa relação de abusador e de abusado é uma relação doentia para ambos. Aqueles que também estão submetendo estão completamente equivocados, porque eles dependem dessa submissão dos outros. Ao mesmo tempo que eles alimentam grandes egos, né? Eu sou um grande poderoso, no momento que a morte chega, a realidade se instala, tudo isso desaba com uma facilidade muito grande. Por isso, nós aqui, nesse momento, nessa oportunidade, podemos enxergar como é. Enxergamos todos esses artifícios, todas essas construções de eu e outros, próprio da psique humana, mas existe um momento
e que há a possibilidade de deixar, abandonar as coisas de menino, de criança, e vir a ser homem, vir a ser mulher, vir a ser adulto, vir a ser independente e cultivar uma vida mais real, menos imaginária, mais pacífica, menos conturbada, até o momento em que a gente consiga se livrar de todos esses problemas, essas confusões, né? Maurício, Ô, quando Jesus disse amar o outro como a si mesmo, quando você não vê mais defeito em nenhum outro ou nada te atinge, você vai estar no paraíso, porque vai ser uma paz. Quando você conseguir amar o outro, como você se aceitar o outro como você se aceita, eu acho que aí chega a paz. é que, na verdade, o outro é você, porque o outro é um espelho. Exato, O outro é um espelho, é o né? espelho. Então, aí, o que incomoda você no outro, na verdade, você está incomodada dele estar mostrando em você aquilo que você não gosta, ok? Então, quando eu curo tudo em mim, eu não vejo mais defeito no outro. E aí encontro a paz. Quando você cura tudo em mim, o outro desaparece e você desaparece junto. Porque esse eu e esse outro, ele só nasce, ele só vem à tona, né? Porque ele é um artifício, uma criação imaginária, né? Uma criação da mente, pode dizer assim, ou da própria imaginação, né? Para você interpretar a realidade. É uma forma de interpretar a realidade. Mas é uma forma que tem contraindicações, né? Tem consequências. E essa frase de Cristo, porque Cristo é muito profundo, né? E se a gente coloca isso de uma forma superficial, parece uma obrigação. Ame o outro como a ti mesmo. Então, você vai ser obrigado a amar aquele que abusa de você, aquele que te violenta, aquele que te agride, né? Porque a gente, dentro de um limite ideal, né? Que nem se fala lá, eu não gosto de ver no outro o que ele revela de mim, porque ele é o meu espelho. Mas não há em você a intenção de violência contra o outro, contra si mesmo e contra alguém. E no outro há. Muitas vezes no outro há uma intenção de violência. Eu vou amar esse outro nessa intenção, com intenção de violência contra o mundo, contra mim, contra as pessoas, né? A grande questão é que no âmbito espiritual, a gente cria um mundo assim meio à parte da realidade. Há abusadores, há tiranos, há terroristas, há assassinos, há destruidores. Eu não vou amar essas pessoas. Mas eu não vou atrair esse assassino. Há pessoas que vão atrair esse assassino. Aí a gente cai numa, num mundo de pré-determinação, né, de consequência. Há uma interpretação de que a vítima atraiu o seu algoz. Então a culpa não é do algoz, a culpa é da vítima. Então nós temos que prender quem aí? Uma mulher que anda de minissaia à noite, ela está provocando o próprio infortúnio, se algum homem vai e ataca ela, a culpa vai ser dela? Então, são situações, Heloísa, delicadas, né? São situações delicadas. A gente vai ter uma certa interpretação. E uma interpretação
reduzida, uma interpretação limitada mesmo, né? Isso já é um pouco o inferno. Nós já entramos dentro do caminho do inferno. Nós já estamos entrando pela porta do inferno, né? Porque é uma porta que tenta interpretar e entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, essas situações que você trouxe, existe uma explicação. É o karma, né? É uma consequência. A pessoa plantou isso, né? Ela, de alguma forma, está merecendo passar por isso, por aquele infortúnio, por aquele sofrimento, né? É uma leitura, ela invoca uma certa lógica, mas ela não tem como ser demonstrada se é verídica ou não. Mas, ela pode ser uma leitura confortável para gente que não está passando por essa situação, né? Isso aí é o karma. E a mesma coisa que a gente está falando, eu também não tenho nada com isso, né? Isso aí é problema deles, né? Não é meu, né? Então, todas, inclusive isso que surgiu para você, né? A pessoa atrai o próprio sofrimento, o próprio infortúnio, ela, de alguma maneira, ela contribui para que o sofrimento venha até ela, né? Isso é algo que você deixou emergir, surgiu, né? É legal a gente explorar isso, é legal. Agora, eu digo para você, pode ser, pode ser, pode não ser, pode não ser. Não existe nada que comprove isso de forma definitiva, mas também pode ser uma defesa da gente, da nossa psique, né? Para a gente se sentir menos culpado de não estar Uma, contribuindo com nada, por exemplo, né? uma projeção, não? Oi? Uma projeção da gente. Sim, né? Por exemplo, E, quantas e da Madres mesma Teresa, maneira, quantas Madres Teresa tem no mundo? Quantos São Francisco tem no mundo? Todo mundo acha bonito, né? São Francisco largou tudo e foi lá cuidar de leproso, de pobre, tal. A gente toma uma posição mais confortável, né? A gente fala, não, alguém está ali para cuidar. Então, isso é um impulso muito que vem muito da raiz, da nossa raiz, né? Eu acho que essas questões todas, a gente tem que estar aberto para ouvir a nós mesmos o que vai me realizar, né? Porque todas essas pessoas que fizeram essas coisas, elas não estavam infelizes. São Francisco, quando vai abandonar tudo, ele não está arrependido ou, nossa, que loucura que eu fiz, né? De abandonar tudo. Poderia até acontecer, né? Mas não aconteceu. E durante toda a vida dele, a gente vê ele feliz, naquela pobreza absurda. Não tinha um arrependimento, né? E, então, ao contrário até de Cristo, parece que Cristo tinha que exercer uma autoridade ali, e aquilo era, em certo momento, parece que ele está angustiado. Mas o São Francisco parece que é assim, uma alma muito leve, né? Muito leve. Então, aqui cabe uma pergunta, né? O que nos torna leves? O que você pode fazer e que você fica mais leve? Que te torna mais você mesmo, menos o outro ou a outra que a gente costuma adotar, né, para andar no mundo. Menos seu pai, menos sua mãe, menos aqueles que influenciaram você, nós, né? Quem é mais eu? Esse quem é mais eu é como eu posso ser mais leve na vida,
Como que eu posso atravessar esse caminho sem necessariamente procurar por portas? Porque se eu procuro por portas, eu estou procurando por uma saída, né? Tanto a do inferno quanto a do paraíso. Eu quero encontrar alguma coisa. Ou seja, esse momento que eu estou vivendo não é bom, não é aceitável, não é confortável, até que eu procure essas portas, até que eu atravesse essas portas, né? Então, e se eu já tiver atravessado a porta do paraíso, por exemplo? Se você já tiver atravessado, se você já tiver no paraíso e não estiver reconhecendo ele, se estiver acontecendo isso, né? Quando a gente vai por esse caminho que você trouxe aí, né, a pessoa atrai, ou é karma, a gente vai cair nesse labirinto de novo, de tentar buscar uma explicação e isso vai nos angustiar. E aí a gente sai da espontaneidade do momento, que a gente cai na imaginação de como as coisas são ou deixam de ser. Como será isso? Qual é a explicação real disso? Daí nós entramos no processo de opressão, né? Uma receita boa que o São Francisco traz, né? É fazer-me um instrumento da vossa paz. Então veja que ele sabe muito bem o que ele está falando, a paz. Ele sabe que é o principal, né? A essência, a paz. Esse instrumento pode levar a paz espontaneamente, confiando naquilo ou naquele que o dirige, né? Então, se eu me coloco nessa posição que ele está falando, se você se coloca nessa posição, você já está aberta para isso e não está confabulando com si mesma como que vai ser, como que eu posso planejar isso, o que que eu posso fazer, né? Porque isso vai surgir espontaneamente, as situações vão surgir espontaneamente, para que você possa expressar a verdadeira paz. E aí você começa a retomar o seu lugar. E quando você está totalmente no seu lugar, o outro aparece no lugar dele de uma forma em que você vai amá-lo espontaneamente, não vai ser uma obrigação mais. Não há uma necessidade de amar a si mesmo nem o outro. O amor acontece de uma forma espontânea, natural, né? Que é onde Sagrada fala sobre o estado natural. Porque naturalmente é assim. Não é porque Jesus falou que tem que ser assim. É porque é assim, naturalmente. Quando eu me reconheço no meu filho, eu o amo naturalmente. Quando eu me reconheço naquele estranho, eu o amo naturalmente. Esse reconhecimento é espontâneo, porque o que eu quero dizer é o verdadeiro reconhecimento. Quando eu me encontro, tudo se encontra. Tudo é uma coisa só, né? Vocês sabem o que o Buda, quando despertou, ele falou? Não sei se vocês sabem isso. Ele fala assim: ó, que maravilha! Eu, a grande terra, todos os seres, simultaneamente despertamos. Então, esse é o estado, né? É um reconhecimento de um estado que já é.
Ao mesmo tempo, tudo despertou. E quando os olhos de Buda vêm, né, ele vê somente Buda. O Buda quer dizer o desperto, né? Ele só vê somente o Nirvana, ele só vê somente o paraíso. Nem que ele queira ver outra coisa, ele não consegue mais ver. Porque não existe mais essa distinção. Quando cai, quando esse véu cai, tudo é igual, tudo é o mesmo, né? Então isso nos inspira também. Uma história. Hakuin era um mestre zen e um guerreiro samurai muito famoso foi visitá-lo e fez duas perguntas. Mestre, qual é a porta do inferno? E qual é a porta do paraíso? Quando o samurai perguntou qual é a porta do inferno e depois qual é a porta do paraíso, né? O mestre levantou de uma forma muito grosseira, empurrou o samurai e falou: Como você ousa vir aqui perturbar a minha tranquilidade com esse tipo de pergunta estúpida? Aí o samurai pega a sua espada, né, katai, né, e vai tirar da bainha assim, ó, já no reflexo de decepar o mestre, tirar a cabeça dele, cortar a cabeça dele fora. E o mestre está entendendo tudo isso, né? Na hora que ele pega a espada e vai tirar da bainha, rápido, o mestre fala: essa é a porta do inferno. Aí o samurai se dá conta dessa situação e lentamente guarda a espada. Aí na hora que ele acaba de guardar a espada, o mestre fala: esta é a porta do paraíso. Resumo, né? A lucidez sobre as coisas é o paraíso, é a porta do paraíso, né? E a confusão sobre as coisas é a porta do inferno. Então, dentro dessa dica, né? Dentro do ensinamento do mestre Hakuin, né? A gente pode se direcionar, né? Isso é uma aplicação mais imediata nas coisas da vida. Essa história traz isso. Agora, aquilo que a gente disse antes, a gente pode se aprofundar mais, porque isso aí é uma proposta de autoinvestigação, você com você mesmo, você com você mesmo, né? Como que eu estou vendo o mundo? Quem são as pessoas que estão se relacionando comigo? O que eu estou vendo nelas? O que eu desejo delas? Quem são elas para mim? Como eu as construí? O que eu espero delas? O que eu condeno nelas? Porque eu preciso delas? E porque eu tenho raiva delas? Porque eu preciso delas? Porque eu as odeio? Porque eu tenho tanta necessidade de amá-los que eu acabo odiando?
Né? Então é tudo muito misturado, né? Alguma coisa, gente? Oi, Vera. É, eu, eu costumo usar os quatro compromissos, né? Sim. Seja impecável com a palavra, não Uhum. leve nada para o lado pessoal, não critique, não fale das pessoas, defeitos, coisas, e levar aos compromissos assim, as coisas assim bem é, fazer o melhor da gente, entendeu? Fazer o meu melhor. Porque você pode estar vivendo no momento presente, mas com a convivência das pessoas, sempre acontece as coisas que você não aceita muito, né? Que daí vira um Agrada, né? inferno. Esse é o Não inferno. agrada. Daí, aí você já para e já fica observando, né? Não levar nada para o lado pessoal. E sabe que tudo aquilo é só uma ilusão, uma mentira, que diz, é uma película, que nem a moça lá É, falou. é, Nada é verdade, né? E daí você já se acalma, volta para o teu centro e tudo fica assim, entra nos eixos, entende? Esse livro dos quatro compromissos me ajudou bastante. que bom. Não sei se você conhece, Não deve conheço. conhecer, né? Não, não. Conhece. É mais bacana. Não conhece? Não, não. Não Os conheço. quatro? Não? Não, não. É muito bom. Os quatro compromissos. Bacana você trazer os quatro compromissos. Veja, É, você vê que as religiões, né? O próprio budismo tem os preceitos budistas, o religião judaico-cristã tem os 10 mandamentos, e aí você falou os quatro compromissos, né? é, Isso ainda vem de cima para baixo, né? É valioso, é um meio hábil, né, para a gente se orientar, né? Mas sim. ainda é algo que está vinculando você de uma forma não espontânea, né? Então eu estou fazendo para tentar me controlar, porque senão eu não vou conseguir controlar. Tem um outro compromisso que se chama Rivotril. Você toma e fica tranquila, né? Então, Graças a Deus eu não tomo isso. mas pode ter muitas pessoas que faz bem, né? Tem que tomar. Eu não sou contra, não. É um recurso, é um recurso que às vezes tem que ser aplicado, né? Mas tudo que você trouxe, né, Vera? A gente falou aqui das religiões, né? São meios hábeis para aqueles que não conseguem fazer isso espontaneamente. Aham. Então, a gente tem que observar por que que isso me perturbou tanto? Por que que eu estou levando isso para o lado pessoal? Eu sei que o ideal não é levar para o lado pessoal, porque eu vou sofrer. Mas aí eu tenho que também olhar por que que eu estou levando isso para o lado pessoal. Porque eu estou vendo nessa pessoa que está me fazendo isso e que eu estou levando para o lado pessoal, eu estou vendo nela alguém que me fez alguma coisa no passado, né? Eu estou projetando nela uma dor. E se eu não descobrir qual é essa dor, como é que eu vou curar essa dor? Então, quando eu falei atravessando a porta do inferno, é necessário que atravesse essa porta, porque ali a gente vai descobrir muita coisa.
E as religiões e alguns pontos de vista desse tipo também, às vezes te fala, evita, não vai por ali que você vai se dar mal, né? Ali você vai sofrer. Mas às vezes você não aprende se não sofrer, né? Então levou para o lado pessoal, ok? Se você não tem discernimento, você vai levar sempre para o lado pessoal e vai sofrer. Mas aí, com discernimento, que é isso que a gente está trazendo, saber o momento de perguntar por que está acontecendo isso? Por que eu estou sofrendo? Né? Então, às vezes, evitar o sofrimento, tomando alguma medida dessa, é a gente tomar um remédio para parar alguma dor, mas não vemos o que está causando aquela dor, né? A gente está amenizando a situação. O que eu acho que a maioria das pessoas estão fazendo, né? Porque isso é uma ação terapêutica que as religiões utilizam há séculos, há séculos. Os preceitos, os modos de vida, o modo ideal. Por exemplo, o caminho óctuplo, que é o quarta nobre verdade, né, que Buda traz, é você pensar coisas que só vão te fazer bem, pensamento adequado, meditação adequada, né, ou correta, que eles até mudaram essa expressão, né, associação de vida adequada, ação adequada, né, são 8 preceitos, vamos dizer assim, né? Mas isso é dado para aquele que está completamente perdido e precisa ter uma vela na mão, algum tipo de luz para caminhar, algum direcionamento. É válido, né? Mas a gente tem que ver que é possível avançar nisso, porque mesmo esses 4 pontos que é dado com boa vontade, é dado por outro. Isso está vindo de outro. É para ajudar? É para ajudar. Mas ainda é uma experiência que ele teve, não que eu tive. Não que a Vera teve. A Vera não chegou nessa conclusão. Ela pegou da outra pessoa que chegou nessa conclusão. Ajuda a Vera, ajuda. Ela põe em prática, ela vive melhor, ela vive. Mas o que é original da Vera? O que realmente é somente Vera? Antes do nome Vera surgir. Consciência. Os Advaitas Estado falam vazio. isso, né? Mas não é Oi? isso. Os Advaitas, né? Os Neo-Advaitas, eles falam isso, consciência. Mas É o essa vazio. consciência, ela ainda é alguma coisa, né? Ela ainda é uma tentativa de se colocar algo no seu lugar, né? Algo que vai ser você, algo que está te personificando, né? Algo que está te dando forma. Apesar da consciência não ter forma, ela é algo que parece, aparece, né? Ou presença, somos presença, somos consciência. Todas essas expressões, elas são benéficas, mas não resolvem todas as situações. Eu estou indo mais além, né? Além das palavras, tudo isso são métodos terapêuticos, são conceitos, né? Como a Lili está trazendo, né? Consciência, agora, né? Que é muito depois do livro O Poder do Agora, né? Agora, viva no agora. São métodos terapêuticos. Então, estar aqui agora não, não funciona? E aí eu pergunto, onde é aqui? Onde é É agora? dentro de mim. Dentro de Onde é mim. dentro de você? Dentro É. de você, quando você põe a mão aqui no coração e fala dentro de mim, aí vai ter o osso externo, costelas,
pulmão, coração, veias, coração batendo, músculos. Isso não é dentro de você. É o Espírito Santo que está dentro de mim. Mas o Espírito Santo está dentro ou ele está em algum lugar? Está no infinito. Onde é o infinito? Não existe. Ah, dona Vera! É o todo, não, Maurício? É o É o, todo. é o Então, todo. a gente está tentando, Heloísa, sempre querer explicar, né? Então, é a coisa da reduzir numa explicação, reduzir numa definição, para achar que entendeu. Mas por que vocês fazem isso? Nós fazemos isso. Porque vocês foram educados assim. Porque quem não sabe na escola é o quê? Quem não sabe responder, tira quanto? Qual a nota? 0. Então, tem que saber, né? Então a gente fala qualquer coisa. Agora, nós não temos como esgotar, reduzir isso, né? Então, é bom falar não sei. É bom falar, né? Porque quando você fala o não sei, você se torna aberto. É. Ah, eu não sei, mas é. Eu não sei, mas é. Eu não sei, mas está acontecendo, né? O que é consciência? Eu não sei, mas está acontecendo. O que você é? Aí você fala assim, Vera, eu pergunto para você, Vera, o que você é? Maurício, eu não sei, mas eu estou Nada. acontecendo. Não, não dá para falar nada. Sabe por quê, Vera? Nada é uma experiência que você nunca teve. Ah, entendi. Então não dá para você falar nada, não dá para você falar tudo. Aí você fala assim, eu sou o todo, mas você sabe o que existe no universo todo para você ser esse todo? Você tem alguma intimidade com esse todo? Você se reconhece nesse todo? Você se reconhece em alguma coisa, mas não em tudo. Porque não dá para a gente saber o que tem ilimitadamente, infinitamente. Se você fala, eu sou um infinito, beleza. O que você se sente infinita, né? O que é essa palavra infinito, infinita? Não tem fim. Isso quer dizer, né? Infinito É. não tem fim. A finitude não alcança, não é finito. Feliz daquele que não precisa de definições, não precisa se autodefinir, não precisa de nada, né? Porque se você agarra uma definição, você está pegando algo de outro. Alguém te Entendi. ensinou essa palavra infinito. Alguém ensinou essa palavra todo. Nada, não existe, existe. Sabe por quê? Isso está numa língua. Essa língua é a língua portuguesa. Alguém te ensinou essa língua. Além dessa língua, além desse nome, o que você é? Hum? Hum? Além dessa língua, além desse nome, o que você é, velho? Você sabe? Deus? Alguém te ensinou essa palavra, Vera? Você sabe o Eu que... não sei. Aê! Olha como é gostoso de não saber. Aqui é o único lugar, quando É você não mesmo. sabe, você não tira zero. Entendi. Pode falar à vontade que não sabe. Porque quem fala que Entendi. sabe Não está sei. mentindo, né? É, Sei, é ó, como é mesmo. bom. É leve. Você fica leve. É, Você fala assim, ah, não sei. Pronto. Tá leve. Porque na hora que você é sabe, pesa. E daí você sente o peso do conhecimento. verdade. É, gente. É. Uh! Agora sei que nada sei. Aê, menina.
Mas peraí, se você sabe que não sabe nada, alguma coisa você sabe. Sei que não sei. Então tá bom. Ai, ai. E também não Gente, importa, né? Saber. tá vendo? O que que vai. Por que que a gente foi condicionado na necessidade de saber? Porque senão, É, a sua. Qual que é o seu valor? Uma boa aluna tem que tirar notas boas. Como que você tira notas boas? Sabendo coisas, definindo coisas, né? Isso aqui para nós não tem valor aqui na vida, né? Porque sempre que você está definindo coisas, você está tendo algo limitado. É uma visão estreita. é. Quanto menos você souber, mais leve você vai ser. Mais feliz você vai ser. As coisas que não sabem são muito, muito mais felizes. Gente, é isso? Como é que tá aí nosso tempo? Mais alguma coisa? Maurício, Oi, Liz. eu não sei se eu vou conseguir falar porque a bateria está acabando aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. Tá. É, quando você estava falando aqui hoje, eu me lembrei que uma vez você nos disse de uma passagem da vida de São Francisco, que eu lembrei porque a gente estava falando de atravessar a porta, né, do inferno e do paraíso, e aí você disse, eu não sei como é a história direito, que quando ele chegava em algumas cidades, os sinos tocavam? Como é que é? Você É pode bonito, dizer isso? né? É. O São Francisco é algo assim meio. Tem uma palavra até bonita que estão usando hoje, né? Disruptivo, né? Disruptivo. São Francisco é disruptivo. Ele era tido como louco, né? Quando ele começa o seu, vamos chamar, ministério, ele era um jovem que era rico, e aí, de repente, começou a colocar um monte de mendigo dentro da casa dele, partilhar tudo que ele tinha, que na verdade nem era dele, né? Era da família, do pai dele, Bernardone, né? Então que eu tô até tô com o texto aqui, ó. Se eu achar, está aqui do lado, ali. É, e, e ele abandona, ele entrega as vestes, né? É um simbolismo muito grande. Ele tira todas as vestes, que o pai dele entra com uma ação contra ele, porque ele causou assim uma lesão ao patrimônio da família, que ele distribuiu as coisas para os pobres, tal. E, e o juiz que estava julgando, ele achou melhor uma autoridade eclesiástica julgar, que era o bispo lá de Assis, que notou no Francisco algo diferente, né? Ele viu que era algo assim muito novo, né? Mas ele percebeu alguma coisa ali que não era só loucura, né? Que as pessoas começavam a achar que era só loucura. O Francisco ficou louco, né? Porque ele era um jovem fidalgo, ele participava de festas, ele era um galanteador, e depois ele começou a ter um comportamento estranho. E aí ele colocou para uma autoridade eclesiástica, era o Guido, né? Que era um bispo de Assis. E aí o bispo foi julgá-lo. E durante o julgamento, ali estava o pai, ele e tal,
ele tira as vestes, dobra, mas isso sem rancor, né? Ele não está fazendo, ele não está tomando essa atitude como uma espécie de vingança, né, contra o pai. A gente tem que colocar como uma coisa aconteceu, né? Não é uma pessoa comum, né? Não tem esses valores. Eu vou jogar isso aqui na cara do meu pai, né? Eu vou revidar alguma coisa. Isso é importante que a gente coloque a intenção dele, né? Nesse momento. Então ele tira as vestes, dobra as vestes, fica nu, né? Segundo os relatos, diante da cidade, entrega as vestes para o pai dele, agradece, olha, muito obrigado por tudo, né? Que o senhor me proporcionou, está aqui. Eu estou renunciando ao meu nome, né? Ao meu nome. Eu estou renunciando à herança, eu estou renunciando a tudo que é do mundo. Então, nesse momento é simbólico, porque não é só em relação ao pai, mas, né? É em relação, ele quebra esse vínculo com a dependência, é muito simbólico, até com o que a gente está falando, né? A dependência do outro. Olha, olha como é que é profundo, né? Ele quebra o vínculo com a dependência do mundo. Então ele entende muito bem a história do Cristo, né? Porque o Cristo fala: eu não sou deste mundo. E antes que Abraão existisse, eu sou, ele está fazendo exatamente isso na experiência direta. Eu estou quebrando meu vínculo com o mundo, meu vínculo do quê? De dependência. E qual é a maior dependência nossa com o mundo? A dependência econômica. Por isso, quando ele fala da pobreza, né, o sinônimo de pobreza é liberdade, nesse sentido. Né? Eu não dependo dos seus recursos para sobreviver, porque eu sou autossuficiente. Então, o simbolismo dessa ruptura com esse modelo, né? E a partir dali, ele se veste de farrapos. Ele consegue encontrar farrapos, assim, não é um hábito de um frei, de um monge, não é um hábito. Eu tive lá faz menos uma semana e pouco, né? Eu tive lá no túmulo dele, né? Então, quando você vê a veste lá, é um farrapo, né? Então, ele se veste daquilo que ele encontra em algum lugar e começa a caminhar no mundo pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, né? E quando ele começa a pregar o evangelho, começa a falar, ele vai entrando nas aldeias próximas, nas cidades ali, na própria Assis, e ele é ridicularizado, porque ele era um jovem que ficou louco e virou um mendigo. Então, aquilo, os loucos eram tratados assim na Idade Média, né? Nós estamos falando de 1220, foi a época dele, né? E 20 e poucos. Então, as crianças, você sabe como as crianças são cruéis com os loucos, né? E começavam a tirar sujeiras, comida, assim, lixo, né? Atirava nele quando ele começava a querer se manifestar, começava a querer falar. Ele era recebido assim nas cidades, nas aldeias, como um louco, um mendigo, alguém indigno, né? Isso também tem um grande simbolismo, né? Que a sociedade, a civilização, ela abomina as pessoas livres, ela abomina as pessoas independentes, elas não querem, a sociedade não quer que indivíduos como Francisco sejam comuns, né? Porque eles ameaçam as estruturas da sociedade, né? Então, ele se vê como uma pessoa, um bobo,
né? Um otário, um louco, um indigno, um ignorante, tá? Então a gente tem que encaixar bem essas questões. E quando ele começa a falar, a pregar o evangelho, a pregar a palavra de Deus, a pregar, né, a palavra de Cristo, ele o faz de uma forma totalmente nova, né? E as pessoas começam a sentir a egrégora, né, a energia, e aí se diz hoje o carisma dele, né? Então ali ele deixava ser atravessado, ele se, vamos dizer, ele se tornava insignificante para que aquilo que é real, a verdade, Cristo e o Evangelho, né, se expressasse de uma forma totalmente nova e transparente. Então não tinha ali ninguém para obscurecer a palavra do Evangelho. Então as pessoas começavam a se emocionar muito na presença dele, a forma que ele falava, a docilidade com que ele passava, transmitia os ensinamentos, né? O acolhimento e o amor que ele tinha pelas pessoas que ouviam, né? Porque ele estava realmente exercendo a experiência direta do Evangelho de Cristo. Ele punha em prática o Evangelho de Cristo através da pessoa dele, dos atos dele, da experiência dele. E ele tornava o Evangelho de Cristo próprio dele. Então é possível você se originalizar, porque você é tão seu que acaba sendo você. Você se identifica tanto que os limites desaparecem, né? Então isso era percebido pelas pessoas, porque o evangelho na boca de Francisco se torna genuíno, se torna original, não é algo emprestado, é algo autêntico. Então essa autenticidade começa a ser percebida e começa a ser vivida pelas pessoas. Então, o que você trouxe, né, Lili, é que quando Francisco, no início do seu ministério, entrava nas aldeias, entrava nas cidades, era recebido com lixo, era recebido com ofensas, era recebido com violência até, né? Depois de um tempo, depois do seu ministério começou a ser propagado o amor nas suas palavras, a autenticidade das suas palavras começou a ser reconhecida, da sua energia, do seu carisma, começou a ser vivido. Todas as igrejas da cidade e das aldeias, quando ele adentrava ali as ruelas apertadas daquelas aldeias, todos os sinos tocavam ao mesmo tempo, em coro, reconhecendo a presença de um santo que atravessava, ungia, abençoava e trazia a presença da graça diante deles e diante de nós. E que assim seja,